Noite de sexta-feira, 29 de maio do ano de 2026. Este é o nosso programa Comunicações da Palavra. Sexta-feira, concurso Academia Bíblica, Evangelho de João, Atividade de Jesus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. É o nosso estudo no capítulo 5 e daqui a pouquinho para a leitura os primeiros 18 versos do capítulo 5 do Evangelho de João. Sejam todos bem-vindos a este nosso tempo de comunicações da palavra que já começou. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Edilson Basaglia, amor e fé. Edilson Basaglia, música Amor e Fé. Deixa eu baixar um negócio aqui, Amor e Fé. Vamos chegando a 19 horas e 59 minutos. Tudo bem contigo? Noite de sexta-feira, a última sexta-feira do mês de maio. Estamos despedindo do mês de maio. Domingo será o último dia, 31 de maio. Próxima segunda-feira, o mês de junho se despontando, surgindo.
O mês de junho vai ser um mês interessante com as atividades que nós temos, que o Brasil tem, que o mundo tem no mês de junho. Eu vou agora para a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 5. O nosso programa é o programa Comunicações da Palavra e nós queremos que a Bíblia, a Palavra de Deus, fale com você em todas as nossas plataformas, inclusive no concurso Academia Bíblica do Evangelho de João a respeito da divindade de Jesus. E nós temos as perguntas sobre o capítulo 5, que eu vou mencionando. Vamos lá então, capítulo 5 trata a respeito, eu vou até o versículo 18, porque o capítulo 5 ele trata a respeito da cura desse paralítico no tanque de Betesda por Jesus, uma cura realizada no sábado. Uma cura realizada no sábado, e na semana passada eu fiz a primeira pergunta, a segunda, eu parei na pergunta de número 3, que diz respeito qual é o significado da ordem que nós vamos ler daqui a pouquinho. Está no versículo 8. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o significado dessa ordem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ordem dada por Jesus na sua fala proferida no processo de cura daquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda. Vou à leitura do texto. Acompanha comigo. Vamos lá, juntos. Eu daqui, você daí. Vamos lá? Atenção, concentração, tá? Capítulo 5 de João. Você pode até acompanhar com a sua Bíblia também aberta. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara.
Por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam, aliás, matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu vou até o versículo 18, importante esse finalzinho do versículo 18, a compreensão que os judeus tinham a respeito de quem Jesus se demonstrava ou demonstrava ser, fazendo-se igual a Deus. Nós temos tratado da compreensão bíblica desse relato, dessa narrativa do Evangelho de João, evidenciando a plena divindade de Jesus. A narrativa da cura do homem no tanque de Betesda é vista não apenas como um milagre físico. Foi um milagre físico, mas também é visto como uma declaração teológica onde Jesus Cristo reivindica, requer, solicita igualdade com Deus e autoridade soberana. Nós vimos que ele curou o homem no dia de sábado, se mostrando como o Senhor do sábado, tá? Agora nós vimos também a reivindicação da qualidade de Deus, ao ser confrontado pelos líderes judeus religiosos com a questão de trabalhar no sábado. Jesus respondeu. Que resposta de Jesus, né? Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que resposta! Essa é uma das declarações mais claras da divindade de Jesus. Ele coloca suas obras no mesmo nível das obras do Pai. E, colocando no mesmo nível das obras do Pai, assumindo o direito divino de operar ininterruptamente o que os judeus da época entenderam corretamente como uma autoproclamação de divindade. E agora então a pergunta que nós vamos considerar, já mencionei, onde é que eu coloquei? Vamos para essa pergunta, a pergunta número, é a terceira na ordem, terceira pergunta, na qual eu parei na semana passada. O versículo 8, qual é o significado da ordem? Levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Qual é o significado dessa ordem dada por Jesus? Essa ordem dada por Jesus, ela só poderia ser dada, é uma ordem que poderia tão somente ser dada por Deus. Sério? Essa ordem só poderia ser dada por Deus numa questão de estar sendo realizado essa ordem num dia de sábado. Ela só poderia ser dada por Deus, que tem autoridade para mudar a destinação de um dia sagrado ou separado, com propósito, e operar milagres absolutos. Quer ver lá? Nós vamos para 2 textos da palavra. Daniel, vamos para o primeiro texto. Daniel capítulo 2, versículo 21.
Daniel 2, 21. Daniel, livro do Velho Testamento, Daniel capítulo 2, versículo 21. Boa noite para quem está chegando agora, tá? Ok? Daniel 2, 21. O que significa a ordem? Levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Ele está fazendo algo, está dando uma ordem para que se faça algo, que ele tem que ter o poder para fazer isso. Tem que ter autoridade para fazer isso. E tem que ser quem ele se manifesta, se revela, se mostra ser. Daniel 2:21 diz assim, falando a respeito de Deus. O versículo 20 fala assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E o versículo 21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda. Agora veja bem, o interessante é que o versículo de Daniel 2:21 faz essa declaração e, além deste princípio da soberania temporal, a exclusividade do poder divino para operar milagres absolutos é afirmada pelo salmista no Salmo 77, versículo 14. Salmo 77, versículo 14. Setenta e sete, versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. O Deus que faz maravilhas, que tem poder absoluto. É assim que Jesus se apresenta. Então, a ordem levanta-te, toma tua cama e anda, dada num dia de sábado, tem que ser por alguém que se apresenta sendo Deus. E ele faz isso de maneira precisa, desafiadora, e essa atitude dele corrobora o princípio do Antigo Testamento, de que somente Deus tem autoridade. Então Jesus está dizendo: eu sou Deus. O Deus Filho. O Deus Filho. Agora, veja bem, nesse milagre, já que Jesus deu a ordem para o homem tomar o leito e andar, quando Jesus dá uma ordem, o mínimo que você deve fazer é obedecer. O homem obedeceu. Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são. Ele não foi direto, mas disse que era o desejo dele, nas palavras que ele coloca aqui, era o desejo dele, mas não havia ninguém que o ajudasse no que dizia respeito ao tanque de Betesda. E Jesus foi direto. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele tinha autoridade. Tanto é que o texto vai dizer que logo aquele homem ficou são. Ou seja, ele experimentou, percebeu, sentiu a obra de cura antes mesmo que ele se posicionasse. Algo instantâneo, o poder de Deus, o poder do Deus Filho. Nas palavras de Jesus, quando Jesus acabou de falar, levanta-te, toma o teu leito e anda.
Está decretado. Está autorizado, está autentificado. A palavra traz a verdade genuína, precisa. Há dúvida. Tanto é que o texto diz: logo aquele homem ficou são. Primeiro, ele é curado. E como resultado do que acontece no seu corpo, sendo ele curado, imediatamente após as palavras do Senhor Jesus, ele então precisava estar curado para tomar o seu leito e andar. Por isso que o texto é enfático: logo aquele homem ficou são. Olha a ordem dos acontecimentos. Ele experimenta a cura, percebe algo no seu ser, e ele então toma o leito, e anda, e parte, e vai embora. E aí o texto vai dizer: e aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Já demonstrava que aquele homem carregando o leito, obedecendo as palavras de Jesus, ele seria abordado pela liderança judaica daquele tempo. Como de fato foi. E aí tem a acusação dos judeus. A acusação dos judeus, ela acontece. A nossa pergunta em relação à acusação dos judeus é a seguinte: como a acusação dos judeus, que vai acontecer aqui no versículo 10, é sábado, não te é lícito levar o leito. Como a acusação dos judeus valida, corrobora, confirma a autoridade de Jesus. Não é lícito, é sábado, não te é lícito levar o leito. Como a acusação dos judeus, com essa expressão, é sábado, não te é lícito carregar a cama ou leito, valida, corrobora a divindade de Jesus. Traz para nós a compreensão que quando os judeus nem sabem por que ele está carregando o leito. Ele vai dizer que aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Então ele recebeu a palavra de alguém. Ele nem sabe quem é, os judeus querem saber quem é que foi que deu essa ordem para ele, porque para que alguém desse essa ordem para ele, era necessário que tal pessoa tivesse uma autoridade suprema. É isso que está na mente dos judeus. Alguém para dar essa ordem para este homem tomar o leito e andar num dia de sábado é alguém que tem uma autoridade suprema. Agora, é claro que Jesus, em relação à tradição, na mente deles, na compreensão deles, ele estava quebrando o sábado rabínico e afirmando o seu direito de agir como de fato fez como Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam tronos, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É o que todo dia eu leio ao ler a carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, aos Colossenses. Jesus é quem ele afirmou ser e deu testemunho e realizou a obra. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também, o único que trabalha tal qual o Pai trabalha. E pode fazer o que o Pai tem feito. Você percebeu já comigo aqui em João esses feitos de Jesus que o destaca. Semana que vem nós vamos então falar exatamente do que eu acabei de mencionar. Quando indagado pelos líderes judeus a respeito de fazer o que ele fazia no sábado, o que é que ele disse para os líderes judeus? Qual foi a defesa de Jesus diante dos líderes religiosos dos judeus no versículo 17? Estou dizendo a semana que vem porque meu tempo está indo embora. Eu preciso agora ir para a oração, são 20h22. Você vê que eu vou falando com você aí, mas a minha mente está acompanhando o relógio ali passo a passo. Não posso perdê-lo. Se eu me distrair, a hora vai embora. Quando eu me der por conta, já vai ter passado o horário do nosso encerramento, tá bom? Mas a semana que vem a gente continua nesse capítulo 5, com as questões sobre a divindade de Jesus. E eu quero ainda falar sobre a natureza do Filho de Deus, num momento entre as considerações que nós temos feito. Eu vou orar nesse momento, temos orado pelos amados, os amados têm nos acompanhado. Continue aí nesse tempinho nosso da oração e da bênção araônica. Alguém me convidou para ir à sua casa hoje à noite. Eu disse assim: hoje eu não posso ir à tua casa, mas me receba, por favor, online. Numa outra oportunidade eu irei à sua casa. De fato, o farei. Mas já é o início, né? Tá com a esposa perturbada, o Daniel. Daniel precisa abrir as portas lá para que a gente chegue com o nosso trabalho do lar dele. Deixe-me orar nesse momento. Bendito Deus, eu louvo e bendigo ao Senhor. Damos graças pela providência desse momento de estudo na palavra do Senhor. Abençoe, ó Deus, o nosso tempo do concurso Academia Bíblica Evangelho de João, estudando sobre a divindade de Jesus. Confirma, ó Deus, a tua obra, o teu agir. E também, Pai bendito, sobre os nomes que mencionamos a cada dia, rogamos a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada pessoa por quem, no procedimento de intercessão, eu estou apresentando em oração perante o trono da graça do Senhor. Missionárias Meire Celim em Rondônia, missionária Angélica no seu processo de tratamento contra um específico tipo de câncer, ó Deus, e nós estamos orando pela completa restauração da missionária Angélica. Se eu ainda não tenho notícias recentes, mas estava se preparando para viajar para os Estados Unidos e queremos crer que tal procedimento ela tenha alcançado a graça do Senhor. Oramos pela família, os filhos, esposo. Oro também pela Dona Maria Cordeiro, Deus,
que ela receba a instrução da palavra do Senhor, o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que a vida dela seja preservada, Deus, para que ela ouça e venha ao conhecimento de Cristo. Não só ela, mas toda a sua família, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Oro também pelo Luiz Antônio, Deus, em nome de Jesus. Coloco no altar do Senhor as complicações, as dores severas, agressivas do seu pâncreas. Que ele alcance a graça do Senhor, a sua misericórdia, a sua família venha ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pai bendito, também oro pela irmã Cláudia, sua vida espiritual, sua vida emocional, física, Deus. Não conheço os detalhes que é necessário no seu dia a dia, aquilo que a incomoda, aquilo que perturba, ó Deus. Clamamos no nome de Jesus em seu favor nessa noite. Irmã Inês, também temos orado perante o trono da graça do Senhor para a cirurgia da sua vista direita, Deus. Está chegando. Cremos no agir do Senhor. Oramos também pelo Paulo Napolitano, complicações com o seu pulmão, mas oramos pelo seu coração para que conheça Jesus como Senhor e Salvador. A mãe Adriele, a filha Maria Alice, Deus, da menção da Alessandra Alves, estamos orando, crendo no poder e autoridade do Senhor sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Intervenha, Deus, o Senhor conhece a situação dessa mãe, dessa filha. E oramos pela obra que só o Senhor pode realizar. Pai de todo poder e autoridade, estendo as tuas mãos de misericórdia e graça também sobre a vida da irmã Suveli, seu lar, sua família, suas complicações de saúde, mas acima de tudo, que ela venha descansar aos cuidados do Senhor. Também, Pai bendito, orando pela irmã Rosângela, seu curso, sua família, seus familiares, sua dependência do Senhor, que ela venha descansar no Senhor e cumprir, colocar em primeiro lugar, ó Deus, exercitar a fé, Pai, crer que ainda que as coisas são conturbadas, difíceis, que ela venha buscar o Senhor em primeiro lugar, ter compromisso com o Senhor, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Oramos, Pai bendito, colocando também no altar do Senhor o Romarco, pela sua salvação, a Verônica Batista, Elias, Deus, lembrando também em oração aos meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, minha irmã Ângela, o fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima, ó Deus, e oramos por todos os amados que já se tornaram participantes conosco do programa Comunicações da Palavra, sejam abençoados pelo Senhor e tenham compromisso com o Senhor e na palavra se entreguem ao aprendizado a cada dia. Tudo damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer 20 e 28. Vocês estão aí? Cadê o pessoal? Eu vou perceber se você está aí pelas curtidas, os corações. Antes que eu proceda, pode ir soltando as curtidas, os corações. Eu vou para a bênção araônica nesse momento. Aí, Felipe da curtida, tá vendo? Estou enxergando bem. Já estou me preparando para usar o novo óculos. E só de pensar que eu vou usar um novo óculos, já estou enxergando melhor. Cadê? Aí, agora não deu para ver. Deu Felipe, talvez a Fátima, né? Alessandra Alves, eu ainda não percebi a curtida e nem os coraçõezinhos subindo. Aí, Alessandra Alves agora. Estou enxergando bem. Olha pela minha visão, gente. Olha pela minha visão, estou ficando animado. Estou enxergando melhor. Só de passar pelo médico, algumas coisas que ele me falou da minha visão, eu fiquei contente. Falei, doutor, como é que está a questão de catarata? Não, está tudo bem. Começa depois dos 50, mas você está bem. Deu uma examinada nos meus olhos, tudo. Com essa idade que eu tenho, né, já começa aí. Eu falei para ele, se eu encerrar meus dias com a visão que Moisés tinha quando morreu, né? Em boa vista, né? As vistas não se escureceram de Moisés. De repente, né? Quem sabe a gente ganha uma preservaçãozinha a mais. Bom, deixa eu fazer a bênção araônica. 20 e 30, eu tenho que ir embora, gente. Deixa eu fazer a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Antes que eu fale que você tenha uma boa noite, todos os nossos vídeos das apresentações do programa Comunicações da Palavra estão no nosso canal no YouTube. O canal Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. Começa assim, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. E as músicas também do Edilson Bazaga estão lá no canal. Visite, dê uma passadinha lá, tá? Passa lá para visitar o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá ok? Tchau, gente! Até segunda com Comunicações da Palavra. E domingo, 19h30, eu estou ao vivo com mais 2 inimigos do trabalho. Vai marcar você, viu? Já falamos sobre preguiça e procrastinação? Vem aí! Ganância e exploração. Inimigos do trabalho. Te aguardo domingo, se você não é de Barretos. Te aguardo online. Se é de Barretos, você pode participar conosco. Tá bom? Tchau, gente. Até a nova oportunidade que tivermos. Tchau, tchau.